Convidamos para ocupar seu lugar à mesa a professora Sônia Maria de Souza Bonelli. A professora Sônia é graduada em Ciências, com habilitação em Biologia e mestre em Educação, doutora em Educação e professora adjunta na Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordenadoras dos cursos de especialização em Informática na Educação, docência no ensino superior, docência e tutora em EAD. Atualmente, está na Coordenadoria de Educação à Distância, como assessora pedagógica. Tem experiência na área de educação, com ênfase em avaliação, formação de professores e educação à distância. Convidamos para ocupar seu lugar à mesa a professora Ana Lúcia dos Santos. A professora Ana Lúcia possui o curso de magistério, graduada em pedagogia pelo Centro Universitário Franciscano. Tem experiência na área de educação, com ênfase em métodos e técnicas de ensino. Especialista em alfabetização e gestão educacional. Atualmente atuando como gestora na Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e coordenadora de cursos técnicos do pró-funcionário do Instituto Federal Farroupilha. Convidamos para ocupar seu lugar à mesa, como mediadora, a professora Carla Cristiane Costa. A professora Carla possui graduação e licenciatura plena em Química, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente exerce a função de diretora de Educação à Distância na reitoria do Instituto Federal Farroupilha. Após término da palestra, será aberto espaço para pergunta. Os participantes via web podem enviar seus questionamentos no decorrer da palestra. E o público presente façam suas perguntas por escrito, que as mesmas serão recolhidas por nossos assistentes. Convidamos as palestrantes para início de seus trabalhos. Bom dia a todos. Antes de passar a palavra, então, para a professora Sônia, para a professora Ana, eu gostaria de contextualizar o primeiro encontro de gestores de educação à distância do IF Farroupilha. Em 4 de novembro do ano passado, culminando, então, com as reformulações dos projetos pedagógicos dos cursos de EAD, nós realizamos o primeiro EGEAD. Qual foi a proposta de realização desse encontro dos gestores de educação à distância? Socializarmos, tornar público os projetos pedagógicos dos cursos. Na ocasião, nós tivemos 3 palestras bastante significativas, das quais eu cito o PPC como documento norteador das ações educativas, ministrada pela pedagoga especialista Daiele Zucchetto da Rosa, concepções epistemológicas do pró-funcionário, ministrado pela pedagoga especialista Ana Lúcia dos Santos, que hoje nos acompanha nessa mesa, e a apresentação dos PPCs pró-funcionário e suas especialidades com a pedagoga especialista Karine Ferreira Machado Virago, professora do NEAD Santa Maria. Desde então, nós estamos fortalecendo os nossos processos de formação continuada na educação à distância. Então, eu passo a palavra para a professora Sônia, no contexto da mesa, articulando práticas de formação em EAD. Seja bem-vinda, professora Sônia, ao Instituto Federal Farroupilha. Bom dia a todos. É com imensa alegria que participo deste evento, hoje em Santa Maria, uma terra que me é muito querida pelos muitos amigos que tenho aqui.
tão seguido tem oportunidade de vir até Santa Maria. A todos os presentes, obrigada, professora Carla, pelo convite, né? E também aos professores que estão assistindo via webconferência. Minha caminhada na educação à distância já vem do ano de 2000, quando, na ocasião, a PUC lançou o primeiro curso de graduação à distância. E, na ocasião, eu tive a oportunidade de trabalhar como professora da disciplina de metodologia científica, junto com outra colega, atualmente já aposentada, a professora Regina Borges. Foi uma primeira experiência com um grupo de alunos num convênio realizado com a empresa OPP, originária da Petrobras. E o curso era de engenharia química. Entraram pelo vestibular 30 alunos que já trabalhavam na área, na OPP. Infelizmente, foi um curso... tivemos a experiência com um curso muito difícil. A questão dos laboratórios, a presencialidade... Assim, estávamos todos engatinhando na educação à distância. E terminamos o curso com 2 formandos. Né? Então, isso mostra o quanto que a educação à distância naquela época tinha um olhar diferenciado. Mas a PUC achou um grande viés, que foi o lato sensu. E de lá para cá tivemos vários cursos de lato sensu na área da educação. Fizemos orientação educacional, supervisão educacional, gestão. E, desde então, eu venho trabalhando como professora nestes cursos. E, atualmente, já há 3 anos, tenho uma carga horária na Coordenadoria de Educação à Distância, como professora assistente, digamos assim, né? Que ajuda os professores na organização dos cursos à distância. Então, nós não somos uma unidade promotora, e sim, nós somos uma unidade de apoio. Então, a faculdade que quer fazer um curso à distância nos procura e a gente faz a orientação pedagógica de como organizar e sistematizar todo esse processo de organização no curso, porque não é simplesmente aquele curso que eu fazia lá no presencial, eu transportar para a distância. Somos 4 professores, um coordenador de toda a educação à distância, o professor Paulo Wagner, a professora Adriana Bailer e eu, que somos as professoras assessoras, e o professor Marcelo Cohen, que é o responsável técnico pelo ambiente virtual de aprendizagem que nós utilizamos, que, no caso, é o Moodle. Todos os nossos cursos utilizam essa plataforma. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa fala, porque a gente está aqui para discutir, para aprender, para trocar ideias, junto com a professora Ana Lúcia. Então, eu gostaria de iniciar com uma música lançada em 1995, e que alguns de vocês vão se lembrar. Por favor, Marcos. Todo mundo conhece, né?
criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve um oriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em pé. Barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois do Hotline do site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. Quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da máquina milícia de Milão, um hacker mafioso acaba de soltar um vírus que ataca programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. O chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um video poker para se jogar. Promover um debate via internet, grupos de Connecticut. Quero entrar na rede, promover um debate via internet, um grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da máquina milícia de Milão, o hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar problemas no Japão. Eu quero entrar na rede para contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. O chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um video poker para se jogar. Bem, eu fiz questão de encontrar, inclusive, com a letra da música, porque muitas palavras, em 1995, elas começavam a engatinhar no nosso vocabulário. Hoje, se nós vamos voltar à letra propriamente dita, nós já vamos encontrar palavras que já não fazem mais parte do nosso vocabulário, como, por exemplo, é o disquete, né? Então, hoje em dia, já os computadores nem disquete vêm mais, né? E segundo o palestrante da ABED, eu acho que o último, a professora teve a oportunidade de ver, a professora Carla e eu não tive, mas o professor Paulo falou, a previsão que ele fez para os próximos anos em relação ao avanço da tecnologia realmente vai ser muito grande. Então, quando ele diz aqui, né, dos lares do Nepal aos bares do Gabão, então, não hoje só a gente tem a possibilidade de andar por todos esses meios, mas como a gente também pode aprender via internet. Então, a letra da música traz o sentido de que a gente pode se conectar, a gente pode viajar, a gente pode ver, mas ainda não se falava na questão do aprender à distância. Então, eu trago nesse sentido. Ela não só é possível nós viajarmos por um grande universo, mas também é possível que a gente aprenda. E, para isso, a gente tem a educação à distância. É no quadradinho? Não, no passador.
Sim. Ah, tá. Okay. A gente também se atrapalha com a tecnologia. Bem, então, o censo da BED já trouxe em 2013, né, que atualmente no país nós temos 309 instituições que são responsáveis, já trabalhando com a educação à distância, né, com 15 mil cursos à distância, atendendo a 4 milhões de alunos. E a tendência é que este número aumente, tendo em vista não só a previsão do aumento significativo da demanda do ensino médio, mas como também a necessidade das pessoas que estão em locais distantes, onde não tem instituições de ensino superior. E aqui não só de ensino superior, né, porque nós já vimos que o próprio Instituto Federal trabalha com a questão do PROEJA e dos cursos técnicos e a própria capacitação interna dos funcionários. Então, a educação à distância ela veio para suprir essa necessidade. O crescimento, então, da EAD vem proporcionado que as pessoas possam ter acesso ao ensino. E nós vamos encontrar, como eu já tinha falado, o EJA, o ensino técnico, diferentes possibilidades de formação interna, né, no caso aqui do Instituto, o pró-funcionário. E nós vimos antes, na palestra da professora Sara, a questão do EJA, né, difícil no sentido da evasão. A gente percebe isso também lá em Porto Alegre, quando a gente atende a educação de jovens e adultos na formação dos professores do curso de pedagogia. Então, a educação à distância ela pode também fazer com que essas pessoas consigam a formação tão alvejada. E para que isso aconteça, é cada vez mais necessário a formação de professores para atuar nessa modalidade. Uma vez que não basta, como eu disse antes, simplesmente sair, transpor o que é feito no ensino presencial para a modalidade à distância. É preciso uma reinvenção. O que significa essa reinvenção? É preciso trabalhar com novas metodologias, e aqui a professora Ana, né, especialista nas metodologias. É preciso uma aprendizagem significativa, ou seja, não é só aquilo que o professor quer, mas aquilo que vai ao encontro do que o aluno já sabe e que ele possa, então, com aquele novo conhecimento, construir a sua aprendizagem. É preciso também um investimento em tecnologias. E isso nos parece que, às vezes, é um dos grandes impeditivos, a questão do investimento em tecnologias. Porque a escola, a instituição se prepara com todo o equipamento e as ferramentas necessárias. Daqui a 2 anos, 3 anos, este equipamento está totalmente obsoleto. E isso não acontece só por parte da instituição, isso acontece também com os alunos, porque os alunos à distância, eles também têm que ter um equipamento adequado para receber o material, para assistir às aulas, enfim. E isso, às vezes, se torna oneroso, tanto para a instituição quanto para os alunos. E a capacitação dos profissionais. Então, esse é um aspecto extremamente positivo que eu vejo na caminhada desse seminário. Ou seja, o que a gente pode fazer, como é que nós podemos trabalhar com a formação deste professor. A preparação dos ambientes virtuais. Então, também nós temos que ter um ambiente virtual agradável, de fácil acesso, mas, para isso, nós temos que ter pessoas que trabalhem em cima desse ambiente virtual. Porque o professor, imaginem, né, todos nós aqui somos do século passado, né? Todos nós. Então, de repente, eu tenho que ir para frente de um computador, preparar uma aula para um curso à distância, né? E aí me deparo com um ambiente que, minimamente, tem que ter uma interatividade com os alunos. Então, eu também tenho que ter essa formação. Mas eu não consigo dar conta de fazer a aula, de preparar o material e ainda
trabalhar com aquele material, com aquele ambiente virtual, organizar. Então, nós temos que ter também, quando a gente trabalha com educação à distância, pessoas responsáveis, né, que ajudem o professor na elaboração da página, do curso, da disciplina, enfim. E também a gestão e a operacionalização desses ambientes virtuais, porque também a cada ano eles estão já com uma versão mais moderna. Ontem, quando eu vinha para cá, recebi um e-mail do nosso colega, que é o professor responsável pelo ambiente virtual, já dizendo, olha, já estamos com a versão do Moodle 3.0. Estou começando a fazer os testes, avisando as meninas que trabalham conosco para já irem se inserindo nesse novo ambiente, né? Então, todo ano tem uma versão nova, e aí a gente precisa. Então, por isso, a reinvenção desse instrumento todo de trabalho, que não deixa de ser uma sala de aula, só que é uma sala de aula interativa, de preferência, né? Bem, essas possibilidades todas, esse crescimento fez com que não só as instituições privadas abrissem as portas para a educação à distância, como também um grande carro-chefe veio aí, que foi a Universidade Aberta do Brasil, né? E somente em fevereiro, então, deste ano, 96 IES enviaram propostas de cursos, totalizando 197.215 vagas. Dessas, 76.799 em cursos de licenciatura, 39.975 nos cursos do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PNAP, e 80.441 nos demais formações, como a formação continuada, os bacharelados, os cursos tecnológicos, sem falar nos cursos de especialização lato sensu, que é onde nós encontramos uma grande quantidade, né? As licenciaturas também temos um número expressivo, mas ainda não temos no Brasil o estrito sensu, que é o bacharelado e o doutorado à distância. Também nós vamos encontrar um grande desafio nesse processo todo, que é o professor acreditar nessa modalidade de ensino e, consequentemente, também nessa modalidade, nessa aprendizagem. É possível, sim, ensinar à distância e é possível, sim, aprender à distância. Mas aqui entra o que o professor acredita que é ensinar e o que é aprender. Eu diria até que não muda, porque a concepção de aprendizagem, seja ela à distância ou presencial, é a mesma. E eu acredito na concepção que o aluno constrói esse conhecimento. Só que quando a gente está na sala de aula presencial, é muito fácil, porque nós estamos ali com os alunos. A gente olha no olho, a gente vê a movimentação da cabeça, né? E aqui eu vejo vários também, assim, acenando para as coisas que eu vou dizendo, mas não consigo ver quem está nos assistindo na web, né? Então, eu tenho que direcionar o meu olhar, por exemplo, para a câmera, para as pessoas também sentirem que estão fazendo parte deste evento. Então, isso é uma modificação que acontece na educação à distância. E, para isso, também precisa formação. Não é só a formação pedagógica, é que eu tenho que enxergar o aluno que está do outro lado. Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir parte daquele momento. Falamos em evasão e tivemos um número exacerbado naquele curso de graduação em Engenharia Química, né? Claro, a questão da dificuldade, que é um curso realmente difícil, tem a questão dos laboratórios, etc., né? Mas o aluno, às vezes, na educação à distância, ele tem que se sentir parte daquele grupo. Então, nós, enquanto professores, é que temos essa responsabilidade. Nós temos que criar mecanismos para que esse aluno não se evada. Então, e as próprias ferramentas dos ambientes virtuais de aprendizagem, elas promovem isso. Só que nós temos que saber como utilizar adequadamente essas ferramentas. Então, esse professor
precisa acreditar. E, às vezes, ele sai do ensino presencial e, digamos assim, entre aspas, de paraquedas na educação à distância e sem a formação. Então, a gente precisa desta formação. E eu tenho certeza que, quando a gente começa a se aprofundar na formação da educação à distância, a gente se apaixona, porque é muito significativo o retorno que a gente tem dos alunos. Porque no presencial a gente também tem esse retorno. A gente vai lá no bar, toma um cafezinho com o aluno, a gente vai tá no corredor, passa, etc. Mas, à distância, os alunos escrevem, né? E quando a gente escreve, aquilo permanece, né? Porque quando fala pessoalmente com o professor, é uma coisa. Dá um abraço, né? Mas quando escreve, certamente aquele aluno, ele pensou. Porque também tem um outro olhar da educação à distância, que a gente trabalha muito com a escrita. E aí a gente também trabalha com a questão do pensamento reflexivo. O que eu vou pensar para escrever para esse aluno? Como é que eu vou dizer para ele que essa atividade ele precisa melhorar? Uma coisa é falar pessoalmente, outra coisa é escrever, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. E esse retorno é extremamente significativo, né? E essa aprendizagem, ela é da mesma forma. A única diferença é que esse aluno à distância, ele tem que ter uma disciplina, porque não é porque a aula acontece quando eu quiser, ou eu chego ali no computador e vejo o material está disponível. Se eu não me organizar enquanto aluno, eu também não vou dar conta das coisas que eu tenho para fazer. E quando eu vejo, a semana já passou, e aí as atividades se acumularam, né? Mas aprender à distância também é possível, tanto quanto no presencial. Bom, nesse sentido, é preciso uma mudança de paradigma, né? O professor à distância, ele passa a ser o mediador. Não que lá no presencial eu também não seja o mediador, mas eu estou ali. E, à distância, essa mediação, ela tem que ser muito mais significativa. Então, é preciso pensar na formação pedagógica deste professor. Não basta apenas saber utilizar as ferramentas. É preciso compreender como o sujeito aprende, e mais, como aprende na modalidade à distância. Então, complementa o que eu falei anteriormente. Esse professor, ele precisa saber como chegar nesse aluno. Mas se eu nunca trabalhei à distância, como é que eu vou fazer? Então, para isso, precisa formação, formação pedagógica, formação tecnológica de como utilizar a ferramenta. Eu até posso não abrir o ambiente, não colocar o material lá, mas eu tenho que minimamente saber me comunicar com aquele aluno, né? Dar o retorno das atividades para que, efetivamente, a gente consiga estabelecer uma relação de ensino e de aprendizagem. E aí nós vamos encontrar o Silva, que ele diz que a gente tem 3 grandes desafios para a formação online. O primeiro desafio é a transposição da mídia clássica para a mídia online. O que ele chama de mídia clássica? Toda a questão, jornal, revista, rádio, TV, tudo que é fechado, porque eu não tenho como interagir. E eu tenho que transpor essa minha trajetória, então, esse olhar tem que sair dessa mídia clássica para uma mídia online. E aí, a mídia online nos oferece uma infinidade de possibilidades, né? Outra questão que ele traz é o hipertexto próprio da tecnologia digital. Eu tinha feito um hiperlink ali, mas não sei se vai dar. Bom, ok. Então, o que ele quer dizer com essa questão desse hipertexto? Lá na educação presencial, a gente tem o texto, tem os vídeos, e a gente trabalha na linearidade. Para trabalhar na educação à distância, a gente tem que ter a presença, a consciência que nós estamos trabalhando não mais na linearidade. E aí a questão dos hipertextos que vão fazer com que também esse aluno se sinta motivado a permanecer. Porque eu também não posso botar ali um texto de 15 páginas, porque todo o material que eu coloco lá
O aluno pode imprimir, com certeza. Mas já pensou, num curso de especialização à distância, com 360 horas, no mínimo 10 disciplinas, cada uma com uma enormidade de textos, quando eu terminar o curso, eu vou ter uma montanha assim de papel. Então, a gente tem que começar também a ter essa mudança de pensamento. Quando eu comecei a trabalhar, a orientar monografia à distância, eu imprimia todos os trabalhos cada vez que o aluno mandava. Quando terminou o ano, foi exatamente o que eu disse para vocês, eu tinha na minha mesa uma pilha assim. Bom, a minha graduação é a origem lá da biologia. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, as árvores, coitadas, né? Querem o meu pescoço. O que eu vou fazer agora com esse monte de papel? Usar o outro lado, enfim. Então, a gente também tem que começar a pensar em outras possibilidades. Então, a gente vê a intertextualidade, que são as conexões com outros sites ou documentos. Então, a gente promove links para outras possibilidades, outros documentos. A intratextualidade, que são as conexões dentro do mesmo documento. A multivocalidade, que seria, então, agregar multiplicidade de pontos de vistas diferentes, porque isso também é importante, né? Eu tenho que fazer com que esse povo que está distante também se comunique. Aqui nós temos, o pessoal manda as perguntas para a gente aqui, o pessoal que está assistindo. Então, eu tenho que proporcionar isso no ambiente. E também no ambiente virtual eu tenho que possibilitar trabalhos em grupo, e olha que eles fazem, é bem legal, existe uma ferramenta para isso, existe ferramenta para textos colaborativos, enfim, existe uma infinidade de possibilidades. A navegabilidade do ambiente tem que ser simples e de fácil acesso. Todos os nossos cursos têm uma disciplina que a gente chama inserção em EAD, sempre. É uma disciplina de 15 horas, que dá conta dessa movimentação, porque, assim como tem o professor que está chegando a primeira vez, muitos dos nossos alunos, e acredito que aqui também, professora, eles estão começando nesse processo, né? Eles não são os chamados nativos digitais, né? Eles são os imigrantes digitais, que nem diz o Prensky, que nós somos. Então, a gente faz essa disciplina inicial, que é para dar conta desse primeiro acesso. Como é que eu envio um trabalho? Como é que eu faço para me comunicar com o professor? Como é que eu sei onde é que está a tabela de notas? Enfim, né? A mixagem, que seria a integração de várias linguagens, sons, textos, imagens, e a multimídia, que é a integração de várias partes midiáticas, enfim, para que esse ambiente se torne significativo, se torne leve. O ideal também, por exemplo, uma sala de bate-papo para os alunos poderem, né? Eles não têm recreio, eles não têm intervalo, né? Não vão lá tomar um cafezinho como nós fizemos ainda agora. Mas se a gente cria um espaço onde eles podem comentar da sua vida, se apresentarem, né? Isso faz com que o sujeito se sinta pertencente àquele ambiente no qual ele está participando. E a terceira questão que o Silva nos coloca é a interatividade. E isso vários autores vêm trazendo como um dos elementos primordiais da educação à distância. E que aqui o Valente chama do estar junto virtual, né? É o professor e é o aluno com o aluno. Então, esse estar junto, essa interatividade perpassa a relação do professor e do aluno com o aluno. Não só no sentido de que, bom, eu enviei material, o professor corrige, me dá o retorno, mas também ele reflete em cima daquilo que o aluno escreveu, dá o retorno, o aluno recebe, olha, ressignifica, manda de novo. Entre os alunos existe a possibilidade também dessa relação. Então, nós encontramos ali na imagem, né, todas as possibilidades. Os especialistas, que ele chama, que no caso são os professores, né, e os aprendentes, que são os alunos. E a gente vê todas as relações que se estabelecem. Professor-aluno, aluno-aluno, todos eles interagindo. Então, o professor precisa acreditar nessas mudanças, precisa ter consciência de que não basta sair do caderno e ir para o computador, é muito mais que isso.
É conscientizar-se de que o aluno de hoje, especialmente o da educação à distância, não é mais um aluno passivo. Ou seja, ele não vai para a sala de aula, que nem no presencial, e fica apenas assistindo aquilo que o professor está trazendo para ele. Não. Ele é um aluno que, ao mesmo tempo que ele está assistindo a nossa aula lá, ele está entrando na internet, porque ele pode ouvir aquilo que o professor gravou, né? Na PUC, a gente põe as duas mídias. A videoaula, que nunca passa de 10 minutos, e o áudio. Então, se o aluno está se deslocando, ele põe no MP4 e ouve aquela aula. Mas se ele está em casa, ele está ali no computador e ele precisa fazer outras coisas, ele ouve a aula e ele entra e ele escreve. Muitos de vocês têm filhos assim como eu, né? Eu tenho 2 guris, um de 26 e um de 29. Eles leem, eles estão com MP4, eles navegam na internet e tudo ao mesmo tempo. Bom, já um neurocientista, outro dia eu ouvi falar que eles podem até estar se conectando tudo ao mesmo tempo, mas não necessariamente se aprofundar sobre tudo aquilo. E aí ele traz assim, bom, mas quem disse que a gente tem que ser especialista ou se aprofundar em tudo? Então, esse sujeito que a gente tem que ter em mente, que a gente vai trabalhar, né? E, conforme Kramer, ele começa a interagir com variada gama de meios, materiais, forma de apresentação e experiências em múltiplas combinações de forma individualizada e autônomo para alcançar os resultados que almeja. Então, o sujeito que procura a educação à distância, mesmo que ele é a primeira vez que ele vai trabalhar num curso à distância ou que ele vai estudar à distância, minimamente ele tem que ter autonomia e disciplina. E não se trata apenas de motivação. Então, assim, eu tenho que ter motivação com esse aluno, eu tenho que ter motivação para ser professor? Não. Para o uso das tecnologias, é preciso atuar a partir de um conjunto de crenças adquiridas acerca do potencial dessas tecnologias como elemento de diferenciação ou qualificação da sua prática docente, e da certeza que poderá utilizar os recursos de forma customizada às suas necessidades e planejamento. Então, o que a professora Girafa quer fazer aqui? Não é só a tecnologia pela tecnologia e nem só a motivação. Eu tenho que saber minimamente como utilizar essa metodologia. Então, entra toda a questão pedagógica da educação. A professora falou antes, né? Reunião pedagógica, reunião de formação. Então, o professor, ele é o responsável por isso. Não adianta só também eu ser uma expert nas tecnologias. Tecnologia pela tecnologia não diz nada, porque se fosse assim, bom, todo mundo entrava na internet e lia e pronto, e fazia sua formação. E a gente sabe que não é assim. Precisa dessa formação pedagógica, com certeza. E o Moran diz que nesses modelos de educação à distância pelo Brasil, basicamente nós vamos encontrar 2, né? A via web e o semipresencial. Na via web é tudo à distância, né? O aluno recebe a aula e às vezes por CD, às vezes por DVD. Eu acredito que já CD e DVD já foram mais utilizados, agora bem menos, né? Agora com as possibilidades das nuvens, que já seria bem a utilização da web 3.0, então as universidades, os institutos estão trabalhando com a questão dos vídeos no Vimeo, né? Que é onde se deposita os vídeos das aulas. Mas esse aluno que faz totalmente à distância, então ele recebe todo esse material normalmente está em cima de uma plataforma, que é ou o Moodle, que é uma plataforma free, ou Blackboard, que é já uma plataforma paga, ou Teleduc, enfim, né? E vai nos polos só para as provas presenciais ou alguma outra atividade presencial. Já o modelo semipresencial, o aluno também tem videoaulas, mas ele vai mais seguido aos polos, ele tem uma orientação de tutor, tem, às vezes, também o tutor online e o tutor presencial, né? Mas, então, ele tem que ir ao polo mais seguidamente. Dentro desse processo todo, nós vamos encontrar, para trabalhar
tanto na modalidade à distância, via web, quanto no semipresencial, a comunicação online e offline. Então, nós podemos trazer o online, tudo aquilo que vocês sabem que está na rede à disposição. E offline, aqueles materiais que já foram disponibilizados e que o aluno deixa no seu computador e pode ter acesso a hora que ele quiser, né? O MSN, que também vem sendo muito substituído atualmente pelo Skype, né? A gente tem feito vídeos, conferências, as monografias, defesas de bancas, os alunos vão nos polos e fazem via Skype essa defesa, né? Os dispositivos móveis, os celulares, os smartphones, os tablets, né? As redes sociais, que a gente sabe também que não dá mais para ficar de fora, né? A gente sabe que é difícil hoje, na aula presencial, nós não termos alunos que estejam ali quando a gente está falando, e, né, uma atividade... Não adianta mais a gente querer dar conta. Eu trabalho no presencial também, e algumas coisas até eu peço para elas olharem. Olhem aí nos smartphones de vocês, nos telefones, nos notes, porque se a gente não trouxer isso a nosso favor, também nós vamos perder o aluno no presencial. E ele está ali, e nós estamos ali. Então, a gente também tem que ter consciência que no presencial a aula modificou. Esse aluno que está chegando, seja ele lá no técnico, lá no ensino fundamental, até no médio, no superior, ele é outro aluno, ele tem um outro pensamento. E a gente tem que ir se adequando. E, então, dentro desse processo todo, eu trago a internet como um elemento fundamental. Então, para a gente também ter um bom curso à distância, a gente precisa de uma boa internet. E, na internet, nós podemos trabalhar com diferentes bases e diferentes ferramentas de comunicação. Então, nós temos as bases de Gmail, Terra, enfim, tem os pagos e agora os gratuitos. Atualmente, o Gmail é o que tem tido maior facilidade, inclusive porque ele oferece outras possibilidades da gente trabalhar até no presencial, né? As bases de busca, o Google disparado, que é muito utilizado, e também agora o Google acadêmico, e as bases de imagens e mapas, Google Maps, Google Earth, né? As de vídeo, YouTube, os dicionários, as traduções virtuais, as bibliotecas virtuais, como o portal de periódico da CAPES, o Cielo, o portal do domínio público. A gente tem que, enquanto professor, também ter um tempo de sentar e olhar esse material. O que eu posso fazer com isso? Né? Professor de geografia, quanta coisa pode fazer com o Google Maps e o Google Earth, né? É a infinidade de possibilidades que está ao nosso encalce. Mas a gente também precisa parar para a gente poder organizar esse processo todo. Nós vamos encontrar as ferramentas de comunicação, que são os e-mails que todo mundo tem, as salas de bate-papo, os grupos e comunidades virtuais, os fóruns de discussão. Como é que está o meu tempo? Tá. E as reuniões e videoconferências, as redes de relacionamento, enfim, uma infinidade de possibilidades que a gente pode trabalhar na educação. E aí nós vamos ver que nós temos o ensino e a aprendizagem. E eu trago aqui alguns elementos, né, dessas possibilidades de ensinar através das imagens, dos vídeos, das planilhas, dos documentos, apresentações, enfim, que é uma infinidade. E a questão do aprender com os dicionários, com a busca da internet, com a utilização dos bases de dados, com os blogs, salas de bate-papo, enfim, né, que é uma quantidade imensa. Bem, já me encaminhando para o final da minha fala, tem um aspecto bem interessante que eu gostaria de trazer, que é em relação à organização de um curso à distância, né? O professor Azevedo, ele tem um texto que eu peguei aqui para dizer, ser fiel, como detonar com um projeto de educação online. E aí ele traz alguns elementos, né, que ele diz que é para detonar o projeto. Eu peguei e trouxe esses mesmos elementos, mas para a construção de um projeto bom de educação online. Então, tenha presente a história e todos os elementos que falam sobre a importância da EAD. Então, resgatar essa história, porque isso é importante para esse sujeito.
Preocupar-se com os detalhes, com a facilidade, a usabilidade e o que for menos complexo e menos sofisticado em termos de tecnologias. Quanto mais elaborado e mais sofisticado, mais o aluno vai ter dificuldade e isso já se torna um motivo para ele desistir. Preocupe-se com os objetivos de aprendizagem, com o perfil do público-alvo e com as estratégias de ensino. Mesma coisa que a professora Sara falou anteriormente, eu preciso conhecer esse aluno que é do EJA, eu também preciso conhecer esse aluno que está à distância. E, para isso, tem o perfil, né? Eles se apresentam, existem dinâmicas de apresentação. E eu tenho, sim, que me preocupar com os objetivos de aprendizagem, o que efetivamente eu quero que esse sujeito aprenda. Então, pense nos objetivos antes dos recursos tecnológicos, porque é eles que vão me dar o norte no sentido do qual é a ferramenta que eu vou utilizar. Aposte no papel do professor e na interatividade. Realmente, o professor, ele é o responsável. Acredite que aprender à distância não depende apenas de apertar um botão ou usar corretamente o mouse. Vai além disso, né? Existe todo um planejamento. Ser um especialista em sua área de conhecimento não significa que você será um excelente professor à distância. Capacitação e formação são necessárias para uma boa aula à distância. E promova a interatividade como a bandeira fundamental do seu curso. E, finalizando, as tecnologias são ferramentas ou recursos, porém, as interferências das tecnologias digitais nos ambientes de aprendizagem se tornam evidentes não somente pelo fato de oferecerem novas e eficientes possibilidades de armazenar e transportar a informação, como também por viabilizarem o acesso a novos conhecimentos e a novas formas de relacionamento. Mas é importante também lembrar que as tecnologias transportam, ao lado das informações, emoções, valores e sentimentos. O seu uso requer novas competências e novas maneiras de conceber o processo educativo em um espaço e tempo assíncronos, o que implica desenvolvimento de novas estratégias de ensino e de aprendizagem. Isso foi dito por Rey, citado por Mendonça num livro de 2015. Então, é com essa mensagem que eu gostaria de encerrar, dizendo para vocês que realmente é extremamente gratificante e desafiador trabalhar com a educação à distância. Mas a gente precisa também de formação para que esse processo todo seja realmente significativo, não só para o aluno, mas também como professor. Muito obrigada. Na sequência, então, nós vamos para a fala da professora Ana, que vai apresentar uma experiência enquanto gestora nos processos de capacitação e formação desenvolvidos, então, pelo NEAD Santa Maria. Bom dia. É um privilégio poder falar para um grupo tão seleto, né? Também um grande desafio, né? Porque a gente está aprendendo a cada dia, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto orgulhosa por poder representar todos os nossos colegas da EAD, principalmente do NEAD Santa Maria, que a gente faz um trabalho em equipe. A nossa equipe é muito engajada, muito comprometida e faz a diferença, né? Dentro a gente ser assim comprometido faz muita diferença no trabalho em equipe. Bem, eu vou tentar lidar com todos os aparatos que eu tenho por aqui. Eu fui apresentada, né, para a educação à distância pela minha formação, né? Eu fiz cursos à distância, comecei a lecionar muito cedo, leiga ainda, só com ensino médio, e depois fiz
o magistério, meu magistério já foi semipresencial. Então, quando fui fazer o primeiro memorial, que depois vocês vão ver aí, eu comecei a pensar, nossa, eu pensei que eu estava vendo, né, há tão pouco tempo, há 2 anos que eu estou no NEAD, e não, a educação à distância já está na minha vida há muito tempo. Por isso, nós vamos mostrar um pouquinho do trabalho, né, da EAD no IF Farroupilha. Nós trabalhamos na EAD com 3 grandes programas, né? O Rede ETEC Brasil, agora o ETEC Idiomas Sem Fronteira e o Programa Pró-Funcionário. Eu costumo dizer que, assim, o Programa Pró-Funcionário foi apresentado para mim, eu olhei para ele olhou para mim, e a gente se apaixonou. Tá? E aí começamos uma boa relação amorosa, né, nesse sentido, e, como toda relação, de vez em quando damos uns retrocessos, avançamos, né, ficamos felizes, ficamos tristes com alguns acontecimentos. Bem, o Pró-Funcionário é um programa de formação inicial e em serviço à distância para os funcionários da educação pública. Então, o nosso público é específico. Nosso público está nas escolas públicas. Né? Ele é um programa do Ministério da Educação, MEC, CETEC, Rede ETEC, em parceria com os institutos federais. Esse programa visa a oferta, então, como eu já falei, né, de cursos de nível médio e à distância para a formação profissional dos trabalhadores não docentes, a princípio. Começamos em 2005, a história do Pró-Funcionário, eram somente os não docentes. Hoje, né, com a universalização, já estamos ampliando para todos os profissionais da educação que estão em atuação nas escolas públicas. Hoje trabalhamos com os cursos técnicos, né? A intenção é formar técnicos em secretaria escolar, multimeios didáticos, alimentação escolar e infraestrutura escolar. Um panorama geral assim do Pró-Funcionário no Instituto. Nós já fizemos 3 processos seletivos, trabalhamos com os 4 cursos, com 6 coordenadores, 41 tutores envolvidos no processo, 25 docentes em 3 campi. São 72 bolsistas deste programa. Cabe salientar que 66 destes são colaboradores externos. Onde estão nossos alunos Pró-Funcionário? Bem interessante, né? Os números. Nós temos responsabilidade, e nós coordenamos, ali no NEAD Santa Maria, junto à reitoria, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino e à Diretoria de Educação à Distância, inclusive dividimos o prédio, né? Trabalhamos numa sala ali, com o nosso núcleo de educação à distância, mas os alunos são matriculados pelo campus Jaguari. Mas nós coordenamos ali os cursos técnicos de alimentação escolar e de multimeios didáticos, e já temos 628 alunos. O campus São Vicente do Sul oferta o curso técnico em secretaria escolar, tem 160 alunos. E São Borja, né, o campus São Borja, o curso técnico em infraestrutura escolar, na sua primeira oferta, já abrimos 2 turmas, então temos 80 alunos. Aqui é para vocês conhecerem um pouquinho a estrutura do NEAD Santa Maria, porque ele é novo, assim como eu disse para vocês, né? Há um ano e pouco. Nós trabalhamos ali em 3 pessoas na coordenação, 30 tutores, 18 docentes e os nossos 628 alunos que estão nos polos. Dos 37 polos de educação à distância, nós temos
atuamos em 16 e trabalhamos com 23 turmas pró-funcionário. Como já falei, o nosso polo é ali na reitoria, vinculado da PROEM, junto com o DEAD. Qual é a atuação do nosso polo, do nosso NEAD? Desculpa. Nós procuramos atuar em 3 eixos. Tá? O programa pró-funcionário, que são os cursos do programa, que vocês já viram, e ele que nos motivou a trabalhar com a formação de tutores, docentes e até gestores, né? E agora, por último, pensando a integração entre programas em desenvolvimento no IF Farroupilha. Então, já fazendo um intercâmbio. Vou falar desses 3 pontos assim. Achei importante mostrar assim. Então, essas são as nossas intenções no NEAD, né? As nossas ações, nossas intenções. De ampliar a atuação da EAD no IF Farroupilha. A gente já sabe que é bastante amplo, mas a gente tem intenção de sempre ampliar. Capacitar nossos colaboradores e bolsistas. É preciso, como a professora Sônia estava falando, né? Não basta querer ser o professor, o tutor, é preciso estar capacitado a isso. Favorecer a integração de saberes na EAD, então, conversar. A professora Carla sempre fala que é o importante o aprendizado do momento do cafezinho, da sala do cafezinho, dos corredores, do bate-papo. Isso é muito importante. Então, melhorar aí o nosso calcanhar de Aquiles, né? Melhorar a permanência e êxito dos cursos, nos cursos EAD. Todas as pessoas que a gente falam isso, né? É preciso melhorar, a evasão é muito grande. Então, assim, o que a gente pensou enquanto NEAD? Constatar é fácil. Mas e aí? O que a gente vai fazer para mudar essa situação? Como? Vamos começar, cada um, com as armas que tem. Então, as nossas armas, né, do NEAD, é capacitação. Aproximar teoria e prática. A gente fala, conversa sobre isso. Ontem, escutando a professora Josi, ela usou um termo muito interessante. Vamos soldando conhecimentos e fazendo, né, que a teoria vire prática e que a prática vire teoria, que tudo transcorra tranquilamente, harmoniosamente. Assessorar os polos de educação à distância. Essa também é uma tarefa e uma intenção do NEAD. Para isso, a gente precisa conhecer a realidade desses polos, né? Então, a gente tem, na medida do possível, visitado e conhecido a situação de cada polo, quem trabalha lá, como é que é a situação física dessas escolas que abrem, né, desses ambientes onde estão nossos alunos, para a gente entender melhor também o que precisa e como. Então, ali algumas das nossas andanças, né, e conhecer os nossos alunos. Os cursos do programa, eles têm por objetivo, então, é isso que me encantou no programa para funcionário. Porque não é um curso, vou fazer um curso e para um a mais, né, na minha vida. Não. O pró-funcionário é um curso que tem por objetivo principal desconstruir e reconstruir a identidade profissional desse profissional da educação, dessas pessoas que estão em atuação lá na escola pública, nas bases, né? E como? Com que metodologia a gente vai fazer isso? Com aquelas pessoas que estão lá acomodadas há 20 e tantos anos na cozinha, fazendo merenda, e acham que fazem perfeitamente, e fazem, né? Mas não é só isso, né? Quem está dentro da escola sabe que toda pessoa é educadora ali naquele ambiente. Então, pela apropriação da informação, essa é a metodologia ali, né? E construção de conhecimentos que possibilitem ações educativas planejadas para aquela ação.
Então, assim, nossos alunos, a gente tem relatos, né, de alunos assim que merendeiras, com 60 e poucos anos, que estão fazendo nosso curso, voltaram a estudar, feliz. Fui a um polo e uma me disse assim, professora, a senhora nem sabe, eu comprei um computador agora, porque agora eu preciso para estudar. Então, vocês podem perceber assim, a proporção que isso tem na vida das pessoas que moram longe, né, que trabalham no interior. E aí, o currículo é organizado em 4 módulos, né? Módulo introdutório, de formação pedagógica, de formação geral, de formação específica. São 2 anos de curso. E com princípios filosóficos, políticos e pedagógicos muito fortes. E aquilo que a gente sempre, nós, enquanto gestores, agora falo como gestora de escola pública, sonhamos para os nossos colegas funcionários e professores, enfim, é aquilo que a gente sempre sonhou, mas não tinha uma formação, uma capacitação que atendesse essa especificidade, digamos assim, que é o humano como ser histórico inacabado, é ele se enxergar inacabado e querer, né, melhorar. A construção coletiva, social e colaborativa dos saberes. Então, eles estão longe, estudando pelo Moodle, modalidade à distância, mas convivendo com colegas novos, pessoas novas, professores, tutores, né, coordenadores, eles escrevem para mim, a gente se corresponde. Formação como autoformação. Então, a pessoa para pensar sobre a formação dela, sobre como isso foi desenvolvido ao longo dos anos na minha vida, e ela quer crescer, quer mais, né? É por conta. E indissociabilidade entre teoria e prática. Então, ele está lá na escola, trabalhando, lá no ambiente de trabalho dele, e ele está estudando, e ele vai fazendo relações. O currículo todo do pró-funcionário vai costurando essas relações das pessoas com a teoria e a prática. Como eu posso melhorar a teoria e prática? A gente gosta de citar uma aluna nossa que é merendeira há muitos anos e que aí começou a fazer o curso de alimentação escolar e aí começa a fomentar toda uma discussão, né, de conhecer PPP da escola, de participar. Como que eu posso participar? Eu só sei fazer a merenda, né, na cabeça da pessoa. Aí ela começou ela ficava com as crianças, é uma escola de educação infantil, e ela ficava com as crianças no momento que a professora da turma ia almoçar, enfim. Ficava por ali. Por enquanto, antes de começar o curso, segundo ela só ficava. E brigava com a meninada, né? Senta, deita, para de correr. Aí, se começou o curso, começou a pensar, o que eu posso fazer? Começou a contar história para as crianças. Aí encontrou uma história chamada O Jacarezinho e contou a história do jacarezinho para as crianças. No outro dia, ela já teve outra ideia. Mas agora a gente pode fazer o jacarezinho de pão, né? E foi o que foi feito. Vocês têm que ver a riqueza das fotos dela, e ela fazendo com as crianças, elaborando, cada um fazendo aquele jacarezinho, botando olhinho. Lembra quando a gente era criança? Era brinquedo que a gente tinha às vezes, né? Alguns não lembram. Esse é um perigo, né? Então, essa reconstrução da vivência em prática educativa. Então, o pão deixou de ser o pão, somente alimento, para ser também um pão que ensina, que educa. E não é o pão, né? É a atitude, é o que eu pensei de mudar e fazer diferente. E toda a escola é o eixo da discussão do curso inteiro, né? Ele é o tema central. E eu gosto muito assim desse slide, porque a transversalidade temática dos nossos cursos.
Então, assim, ó, esses atravessamentos, esses recortes epistemológicos, eles perpassam a escola. Tudo. Os temas centrais da capacitação são educação, identidade, trabalho, gestão democrática e cidadania. Então, vocês pensem a riqueza desse trabalho dialogado e conversado, né, entre as pessoas. Então, todo o currículo que está aqui, pedagógico, político, histórico, antropológico, filosófico, todo esse conteúdo sociológico é discutido de forma mais simples, né, pelos alunos. Das disciplinas vêm organizadas em apostilas, e essas apostilas estão sempre conversando entre si. Os conteúdos têm relação entre si. Eles estão lá no módulo final e ainda estão vendo atividades que começaram no início do curso. E, claro, o sonho de todo educador, né? A avaliação emancipatória e formativa que realmente acontece. É isso que brilha o olhar de quem trabalha com o pró-funcionário. Porque nós não trabalhamos com notas numéricas. Nós trabalhamos com prática profissional supervisionada, são 300 horas, e que resulta num relatório final. Então, essa prática que eu contei para vocês, de fazer o pão, do jacarezinho, da historinha, ela vai indo para formulários planejado, é tudo planejado, e depois eles vão fazendo mini relatórios que depois, no final do curso, comporão, digamos assim, o relatório final. E o memorial, que é reflexivo e descritivo. Então, esse nosso aluno, ele vai criando, né, memórias deste curso que ele está fazendo, relacionando com a vida, com a formação inicial. E com encontros presenciais semanais, importantíssimos também, 20% do curso, relatos e discussões, que é igual, né, claro, troca de experiências e saberes prévios. Então, essas pessoas convivem e vêm, às vezes, de 2, 3 municípios vizinhos, conhecem a realidade do município, do outro, da atividade que fazem, além, é claro, de conviver mais próximo com os tutores e os coordenadores de polo. Bem, como ensinar não é transferir conhecimento, né, mas criar possibilidades para a sua própria produção, a construção, e a gente acredita nisso, e à luz de Paulo Freire, né, está lá a nossa equipe trabalhando, programando, fazendo a coisa sair do sonho e do papel, né, nós trabalhamos com formação de tutores, docentes e gestores em EAD. Pela necessidade de ampliar conhecimento sobre a EAD, pró-funcionário, pela necessidade também de aproximar tutores presenciais, tutores à distância, docentes, qualificar a prática destes, também harmonizar as ações educativas da EAD. Né? Trabalhar numa linha de ação, num foco, conversar, discutir as ações. Oportunizar aprendizado e vivência das relações interpessoais em EAD. Aquilo que a professora Sônia já falava, né? De comunicação escrita. Né? Como me comunicar sem ofender, sem deixar melindres. Atingir uma atuação unânime com o foco principal de permanência e êxito dos alunos EAD. Então, nós trabalhamos com algumas capacitações. Esse que foi o primeiro, em 2014, porque foi em maio de 2014, esse curso de formação de tutores e coordenadores do pró-funcionário, ofertado pelo MEC e CETEC, foi ofertado para nós, vieram os tutores, de fora, trabalhar com a gente, nós não tínhamos conhecimento nenhum do programa. Ele foi assim essencial para a gente perceber o seguinte: a gente pode fazer, é isso mesmo. Se eles lá de Rio Grande do Norte, lá do Mato Grosso, estão trabalhando com a gente num curso de tutores, de coordenadores, nós também podemos fazer. Nós não podemos
ficar só com essa primeira capacitação. Então, eu carrego ela com muito carinho, porque foi onde eu conheci também o pró-funcionário, onde eu mencionei esse primeiro memorial que eu escrevi e que reconheci muitas das minhas andanças na área da educação, que não são poucas, né? Refleti sobre elas e pensei, e percebi o quanto essa minha caminhada de formação me constituiu enquanto pessoa, enquanto gestora, né? Então, esse curso é muito querido por todos nós. Hoje estamos na segunda oferta. Depois vocês vão ver. Aí a gente já se achou, né? Vamos lá. Vamos lançar, vamos organizar nesses mesmos moldes o curso de capacitação em educação à distância, tutoria e fluência do ambiente virtual de aprendizagem. Aí, pela PROEM, DEAD, NEAD, por nossa coordenação, para 30 tutores EAD, daí todos os tutores, não só os do pró-funcionário. Foi também nossa primeira oferta, né, com bastante sucesso. Sempre temos os casos de evasão, porque tanto tutores quanto docentes e gestores, a gente sabe da carga de trabalho, né, da demanda de cada um, e também da dificuldade de estudar à distância, né? E o ano passado, como a professora Carla já mencionou, o primeiro encontro de gestores, né, a primeira EGEAD, que hoje estamos vivendo o segundo, junto com os seminários. Nós trabalhamos com 60 gestores, 9 coordenadores do polo pró-funcionário, num momento separado, com todas as atividades sobre pró-funcionário e discussão. E aí percebemos o seguinte: temos que continuar investindo, né? Vamos nos preparar para 2015, abalar. E começamos o início do ano com o pró-funcionário, entrelaçando práticas pedagógicas e saberes docentes para os docentes de todos os cursos pró-funcionários. Sempre os outros campos são convidados a participar. A oferta sempre com o apoio da PROEM, do DEAD, e coordenados pelo NEAD. Né? Aqui, só docentes pró-funcionários, 70 vagas, aconteceu em março e abril deste ano. A segunda edição da capacitação, aquela de tutoria e fluência no ambiente virtual de aprendizagem, que é muito interessante aqui, falar também, que a professora falou, né? Os tutores, docentes, precisam se inteirar das ferramentas, de como o processo acontece dentro do ambiente. Aí, o que aconteceu? Lá naquele primeiro, os docentes foram alunos nossos, né? A professora Leila está aí, que ajuda, né? Nós somos tutores deles. E aí, eles reclamavam. Muita atividade, mas para essa semana tinha um vídeo, tinha isso, tinha aquilo. Então, pensem que os alunos de vocês também têm essa visão, também têm a escola, também têm as atividades com a família, e que, na hora de planejar, isso é muito importante, porque nosso aluno evade se ele tiver excesso de trabalho. Porque eu sei, eu sou professora, quando a gente quer, se encanta, né? Isso aqui é legal, vamos colocar. Eles vão adorar isso aqui. É ou não é? Não é assim que a gente trabalha? E vamos colocando a atividade, né? Então, essa experiência foi muito válida. A partir dessa primeira capacitação de docentes, a gente percebeu a diminuição da evasão dos nossos alunos. Que o professor entendeu que não é a carga, a quantidade de atividade, é a qualidade da atividade e a discussão que você cria em cima dela. Né? Aí, mais umas desse segundo semestre. Né? Pró-funcionário nas centralidades das práticas de tutoria em EAD. Só para os tutores. Concluímos agora em outubro. Aí, esse foco. Tudo bem, nosso tutor já fez, já conheceu para funcionário, já está bem por dentro. Por que mais um curso? Esse, a nível de aperfeiçoamento.
só com onde a gente percebeu que ainda tem muita fragilidade, que é o quê? As relações interpessoais, a falta de afetividade nas relações interpessoais de EAD e a avaliação, que a nossa avaliação, para quem vem de outros cursos e está acostumado com a nota, com fazer a prova e dar nota, é difícil da pessoa entender que cada aluno tem uma caminhada por si só e que deve ser respeitada e que cada um tem o seu processo. Então, aos poucos, vamos capacitando, conversando sobre isso e discutindo. Aperfeiçoamento, daí para os docentes, estamos agora, começou dia 1º, com este mesmo foco. As fragilidades, avaliação e relações interpessoais. Atendimento a esse aluno EAD. Atendimento. Não é só ir lá e dizer, ok, recebido. Né? O que eu tenho que falar para ele? E se não está legal esse trabalho, como eu posso falar? Como eu posso dizer para ele refazer sem ofender e sem perder esse aluno? Né? A gente não sabe o que está acontecendo com ele lá do outro lado. A gente não sabe da situação. E estamos vivendo agora, para todos os tutores que entraram pelo processo seletivo de 2014 e 2015, que são novos no programa, a 5ª oferta daquele primeiro curso que eu falei, de formação de tutores e coordenadores pró-funcionário. Então, nós temos aqui, tínhamos 30 vagas, e aí pedimos mais umas vaguinhas para o MEC, temos inscrito, acho que uns 32, 33, para que aqueles que ainda não tinham essa formação inicial pudessem ter todo esse conhecimento do programa e da especificidade, enfim, do programa e da avaliação emancipatória. E, assim, eu não podia deixar de falar sobre a gravação de videoaulas, fruto da capacitação docente, da nossa primeira capacitação docente. A gente tem medo da câmera, né? A gente tem medo, mas se eu vou lá, como é que vai ser? Isso tudo é um aprendizado. Os guris estão fazendo certinho lá para mim, porque eu fui a primeira que resistia e dizia, eu não vou gravar esse vídeo. Né? E aí a gente vai perdendo isso aos poucos, tudo é aprendizado, estamos aprendendo a cada dia. Talvez aprendamos mais que nossos alunos. Né? E aí, todos os nossos professores agora já agendam por conta, vão lá, conversam com os meninos, que o estúdio fica do lado da nossa sala, se organizam e disponibilizam os vídeos dos conteúdos ou de apresentação para o aluno conhecer, né, com quem estão trabalhando. Então, estamos muito felizes com esse trabalho. A interação, outro surgimento que saiu esse ano, né, ideia da Diretoria de Educação à Distância, junto com a PROEM, com o pessoal do PIBID e PET, né, de fazer a interação entre os programas em desenvolvimento no IF Farroupilha. Como? Fazer com que os programas conversem entre eles e se apropriem daquilo que tem de melhor de cada um, né, e possam se ajudar. Né? Porque senão a gente fica trabalhando num programa e não conhece os outros. Nem sabe. Aí alguém fala, pró-funcionário, pró-EJA, nem sei o que é. Né? Então, a gente pensou, além de divulgar, né, as ações e a proporção que a EAD vai tomando dentro do próprio Instituto, de favorecer a construção de conhecimento acerca da educação à distância. Que as pessoas têm que conhecer, porque se a gente não conhece, a gente não defende e a gente não se apaixona. Né? Eu me apaixonei pelo pró-funcionário. De hoje tem que sair, no mínimo, né, mais alguns 5, 6 apaixonados para no próximo processo seletivo andarem. Ana, vamos lá, eu quero um curso desses lá no meu polo, eu quero um curso desse lá no meu campo. Essa é a grande sacada, né? Se apaixonar e mostrar, divulgar, dar visibilidade ao trabalho. E oportunizar dialogicidade entre esses programas. Tá? PIBID, PET e pró-funcionário foi o nosso projeto piloto. Né? Está aí o nome do projeto. Para os alunos do campo São Vicente do Sul, né?
E aí, quem se envolveu? A Diretoria de Educação à Distância, os coordenadores do PIBID-PET, lá da PROEM, pessoal da PROEM, que nos deu um apoio todo incondicional para esse trabalho sair do papel, os orientadores do PIBID e do PET, lá de São Vicente, e os coordenadores aqui, orientandos do PIBID Química e do PET Biologia do Campo São Vicente do Sul, e como colaboradores nós. Claro que nós não ia ficar de fora, a gente queria dar um jeito de, né, se envolver bastante, a coordenação e os docentes dos nossos cursos pró-funcionário do curso técnico em alimentação escolar. Giruá e Sobradinho são os alunos que foram beneficiados por esse trabalho. E os meninos, o pessoal, enfim, lá do Campo São Vicente, ontem, na tarde de ontem, participaram do mesmo círculo de debates que a gente apresentou esse trabalho, e foi muito gratificante, muito intenso o nosso trabalho da tarde, porque eu falei do trabalho e brinquei e disse assim, agora vocês não me deixem mentir, né? Vocês me ajudem. E eles estavam lá, que participaram de todo o projeto, falando maravilhas do que a nossa capacitação, né, fez na vida deles enquanto licenciandos e futuros docentes. Futuros já são docentes, né? Tá no sangue. Quem é docente nasceu. Eu digo que eu sou pedagoga de nascença, porque acho que com 2 anos eu lembro de mim mesmo dando aula para minhas bonecas. Então, nasci, não pode, né? Não tinha visto nada ainda do mundo letrado. O PIBID-PET pró-funcionário, tecendo saberes em trabalho interdisciplinar da EAD, a gente ficou com a função de capacitar, então, esses PIBIDianos para que eles entendessem todo o processo de interdisciplinaridade, como que isso tudo ia acontecer, e conhecesse a educação à distância, claro, né, que é o nosso foco, e o pró-funcionário, para poder planejar atividades práticas de biologia e de química para os nossos alunos do alimentação escolar. Então, nós tínhamos 30 vagas, alguns desistiram ou saíram no decorrer do processo, saíram do PIBID, mas consideramos que o pouco é muito, segundo o professor Leandro, que ontem deu o depoimento dele, né? Que a qualidade. Com essa experiência, então, foi possível promover a integração entre os programas. Até então, a gente pensava que isso era impossível, às vezes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Para funcionário, com PIBID, com biologia, com química, mas no momento da disciplina de preparo dos alimentos, né, a gente pensou, não, dá para fazer alguma coisa, fomos costurando. E foi um sucesso. Realizar um trabalho realmente interdisciplinar. Os alunos ontem falaram com muita propriedade sobre isso. A gente entendeu o que é interdisciplinaridade. A gente não ficou só... Porque é uma palavra que, às vezes, até assusta quem está estudando, né? Porque todo mundo só exige que você faça isso, mas ninguém mostra na prática o que você faz. Tá? E oportunizar o repensar, né, da ação da educação alimentar, enfim, para as nossas alunas do curso de alimentação, organizar planejamento. Eles fizeram um plano de ensino pela primeira vez, planejaram atividades, né? Oportunizamos aos licenciados essa experiência de planejar, essa proximidade maior com a docência. E podemos também perceber que os desafios são necessários às transformações. Se não tiver desafio, que na hora a gente achou, né, pensava, mas é bastante, mas como é que será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai ter perna? Será que os alunos, eles têm tantos outros afazeres, vão nos dar retorno? Então, estamos aí com mais alguns desafios, né, que é o engajamento dos envolvidos, que a gente acha, considera que ainda é um grande desafio, que as pessoas se engajem e que nos mais, né? Mais é o que a gente quer, é mais engajamento. Existe, mas não é ainda num tônus que nos dê
sustentação. E transformação da nossa prática profissional. Aquilo que a gente trabalha no curso pró-funcionário, a gente quer para a gente, na nossa vida, né? Nos nossos afazeres, transformar a nossa prática, pensar a nossa prática, planejar, refletir. A professora Carla já está me marcando o relógio, vocês devem estar com a barriga roncando já. Então, vamos lá. Metas, né? Que a gente ainda tem ali enquanto NEAD. Dar continuidade ao trabalho de forma criativa e inovadora. Então, estamos abertos às sugestões. Intensificar ações de permanência e êxito e expandir o processo de capacitação em outros setores do IF Farroupilha. Além, é claro, de dar maior visibilidade ao trabalho da equipe. Nós sentamos, conversamos, vamos aos polos, incentivamos as pessoas que trabalham ali no NEAD a escrever sobre o trabalho, escrever artigos, escrever trabalhos, mostrar, dar bastante visibilidade. O Mobrec foi em maio, junho, nós tínhamos 3 trabalhos inscritos ali do NEAD. Dessa vez, toda a educação à distância teve 11 trabalhos para esse evento. Então, está dando certo, né? E a gente quer que amplie, que as pessoas trabalhem, se encantem, vamos contar para as pessoas contagiar com o que é bom. E como Paulo Freire não podia faltar, né? Se empoderamento é a capacidade do indivíduo de realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer, essa é a essência desse trabalho que eu estou falando para vocês, né? Então, empoderar-se é um processo emancipatório. É eu que quero, eu que dou poder para mim mesmo de vir aqui falar para 200 pessoas e para 600 em webconferência, né? Eu tenho que me propor a isso, superar meus medos, meus traumas e vir aqui, me empoderar, né? Dar poder para mim mesmo de viver a vida que eu escolhi. E a minha de professor e pedagogo, né? O indivíduo empoderado vive de forma plena seus valores e tem alto senso de pertencimento e reconhecimento, tornando-se mais engajado socialmente e menos suscetível à manipulação. Isso não é brincadeira. Isso é o que nós do NEAD desejamos. E não só desejamos, para isso trabalhamos, organizamos, planejamos e nos dedicamos, para que as pessoas e todas as pessoas que trabalham com nós, tanto alunos quanto docentes, tutores e gestores, se sintam empoderados e consigam, né, divulgar cada vez mais, fazer cada vez melhor o seu trabalho, ficar feliz, que esse é o nosso objetivo, viver e ter uma vida feliz. Então, obrigada pela atenção. Desculpa, já passei um pouquinho, mas o professor, quando começa a falar, né? E esse ali é o nosso contato. Se alguém quiser pedir curso, capacitação, tá? Vamos se preparando aí, anotando. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. E desculpa se qualquer coisa, né? Apenas uma breve conclusão. Em primeiro lugar, agradeço a professora Sônia, agradeço a professora Ana. Acredito que a proposta da mesa ela foi atingida no momento em que nós trabalhamos a teoria da educação à distância como uma experiência de prática da educação à distância. Como eu falei anteriormente, o primeiro EGAD, ele trouxe o projeto pedagógico do curso à tona. E uma das maneiras, não a única, mas uma das maneiras que a gente torna o PPC vivo é através da formação. Eu só queria fazer uns recortes da fala da professora Sônia, que ela abordou de forma bem clara, e a importância da equipe multidisciplinar na EAD. Então, nós precisamos do tutor, nós precisamos do colega da TI, nós precisamos
de uma boa formação pedagógica do docente, porque senão o trabalho não acontece. Parece que na EAD grita mais essa questão da equipe multidisciplinar. Nós precisamos de uma boa arquitetura pedagógica, porque bem mencionou antes a professora Sônia, de nada adianta nós postarmos no ambiente virtual da aprendizagem e aquele trabalho não ser amadurecido, não ter relação, não ser trabalhado, enfim. Me chama a atenção também, nesse contexto, a questão da interatividade. No IFE, nós estamos a passos curtos, mas acreditamos que estamos indo para uma trajetória positiva, trabalhando com colegas da informática em objetos da aprendizagem. Cada vez mais colegas da área tecnológica estão se associando com colegas que trabalham a pedagogia, pensando uma educação à distância diferenciada, que tenha, sim, interatividade. O que surge bastante também na educação à distância, a importância, que tem a ver nesse contexto também, a importância do planejamento. Quando nós estamos num momento presencial com um aluno, eu claramente posso dizer qual é o objetivo e a intencionalidade da minha aula. E quando se está à distância, eu tenho que ter isso bem delineado para que o aluno do outro lado entenda qual é a proposta, então, da minha aula. Surge também aqui o papel bastante forte da questão da gestão, a importância da coordenação de curso, a importância das questões de concepção de gestão, a importância dos envolvidos na EAD, porque é a partir deles que se tem um bom delineamento também dos cursos. Na fala da professora Ana, eu só gostaria de destacar a questão da avaliação, e eu acho que o pró-funcionário nos traz uma riqueza nesse sentido, porque a gente não pode acreditar que a avaliação é apenas uma prova. Existem outros métodos de avaliação e que nós podemos, sim, trabalhar isso com as questões de formação, tanto para o presencial quanto para as questões de EAD. E bem falaste, Ana, a questão da evasão é muito fácil pontuar, mas o que eu estou fazendo enquanto coordenação de curso, enquanto tutor, enquanto gestor do IF Farroupilha, enfim, ou até mesmo de outras instituições de ensino, para sanar essa questão que no gráfico eu estou vendo, estou pontuando, que é um dos papéis da gestão, inclusive, graficar, e ter essa percepção para, então, atuar, né? E dizer que a EAD está junto com o Programa de Permanência e Êxito do Instituto Federal Farroupilha, para, assim, encontrarmos juntos outras metodologias que não sejam também só o ambiente virtual de aprendizagem. Destaco também na tua fala, Sônia, outras maneiras, outras metodologias, AVA, redes sociais, smartphones, enfim. Todas são possibilidades que nós devemos ter em mente, né, para sanar, porventura, algumas dificuldades que nós encontramos na educação à distância. Mais uma vez, eu gostaria de agradecê-las pela importante presença. Agradecer, em especial, as coordenações de polo que se encontram aqui, aos colegas de NEAD que estão juntos construindo esse trabalho da educação à distância no Instituto Federal Farroupilha. Muito obrigada. Obrigada às professoras da mesa, e abre-se o espaço para perguntas e respostas. Ou é pelo período,
Né? 12:05 foi tudo compreendido, tudo. Lúcia. Uma pergunta que eu acredito que a Ana e também a professora Sônia, né, dentro das suas concepções, poderão responder. Gostaria que falasse um pouco sobre metodologia em EAD. A diferença de planejar a aula presencial e aula EAD. Que aspectos envolvem o planejamento em EAD? Professora Ana, então. Bem. Alô. Eu acredito que bem pertinente a questão, que é a metodologia, é a alma, né? É a alma do negócio, para a gente conseguir atingir qualquer objetivo. Nós precisamos traçar estratégias, né, e ter clareza de metodologia. Então, nós trabalhamos nas nossas capacitações com aquilo que a gente vê do professor, né, pensar aquela aula como aluno. Pensar como? Porque ele tem que pensar como eu aprenderia, como eu vou pedir, né? Pensar, estruturar de forma que a gente, como ouvinte, como estudante, resolveria esse problema, essa situação, né? Então, eu acredito que ainda a gente tenha que criar, né, muitas coisas em relação à metodologia para a EAD, né? A gente vai, aos poucos, discutindo esse assunto e achando uma forma melhor de metodologia para a educação à distância. Sônia. Nós, toda vez que temos um curso à distância, a gente primeiramente faz uma reunião com o coordenador do curso, junto com os professores que vão atuar. E aí a gente faz uma pequena capacitação, né, para que esses professores saibam efetivamente. Qual é a diferença entre a gente trabalhar, fazer um planejamento do curso presencial com o curso à distância? Bem, lá no curso presencial, eu posso efetivamente entrar na sala de aula, ter uma conversa com os meus alunos no primeiro dia, organizar, distribuir e fazer junto com eles, né, esse planejamento, digamos assim, muito embora a delimitação do que precisa ser trabalhado, claro, que é o professor que sabe. É como Junqueira Filho fala, né, a parte aberta e a parte fechada do planejamento. A parte fechada é o professor que organiza e ele que sabe. A parte aberta é aquilo que vai ser complementado com, depois, os alunos. À distância, isso ainda é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o aluno, quando ele entra lá, e a gente tem uma ferramenta de acompanhamento para saber que os alunos efetivamente já entraram. Então, a gente marca, que é uma barra de progresso, que a gente chama. Então, o aluno tem que acessar o plano da disciplina, tem que acessar o vídeo, tem que acessar, enfim. E o aluno tem esse acompanhamento também. Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e entra no plano para ver o que efetivamente ele tem que fazer ou ele tem
qual é o norte. E aí a gente tem uma organização diferenciada. Então, por semana, por exemplo, para nós, cada 10 horas aula equivale a uma semana. Então, uma disciplina que tem 30 horas, consequentemente 30 horas, 3 semanas. Então, o professor tem uma série de coisas que ele tem que pontuar para aquela semana. Por exemplo, orientações da semana 1. O professor tem que descrever tudo aquilo que ele ia falar lá no primeiro dia de aula, no curso, ele descreve. Então, dá as boas-vindas para os alunos, a importância da questão da escrita, né? Olá, sejam bem-vindos, vamos iniciar este módulo com a disciplina tal. Então, para essa primeira semana, teremos isso, né? Então, ler o texto tal, assistir ao vídeo tal, etc. E sempre temos um fórum. Independente se o aluno tem uma tarefa extra para fazer, uma atividade avaliativa ou não, sempre nós temos um fórum de discussões, que pode ser sobre aquele texto, ou ele pode ser exatamente para tirar dúvidas daquela semana. Então, a gente tem pontualmente essas questões. E também temos daí os meninos de vocês, né? Quando tu falaste da gravação, a gente também tem o nosso técnico de vídeo que dá algumas orientações para os professores no sentido da própria gravação, porque realmente é difícil a gente chegar, né, na frente da câmera e falar, principalmente se não tem ninguém para interagir no outro lado. Eu me lembro, eu acho que até contei lá na ABED, né? Uma das primeiras vezes que eu estava trabalhando com a educação à distância, dando aula, no dia 22 de dezembro. Ora, era só eu e a câmera, né? Nos polos não tinha ninguém assistindo. E aí a gente, naquela época, era ao vivo, falar 1h e 50 minutos sem ter nenhuma interação, isso é muito difícil. Então, a gente também tem esse técnico que acompanha essa pequena capacitação inicial para que os professores se sintam mais à vontade, para poder saber que ele tem que olhar, enfim, esse tipo de situação. Então, isso é o que faz, traz a diferença entre o presencial e a distância. Mais uma pergunta agora direcionada à professora Sônia. Quais suas perspectivas para os próximos anos, tendo em vista o momento econômico e os cortes de verbas na educação e na EAD? Realmente, essa é uma situação que vem nos acompanhando, né? Eu trabalho numa instituição privada, né? Embora seja uma instituição comunitária, a gente também tem percebido essas situações. Não só na organização dos nossos cursos, na quantidade dos cursos, como também na própria evasão dos cursos. Os alunos começam e depois não conseguem dar continuidade. E, às vezes, essa continuidade, não só pelo tempo, como nós falamos aqui, né, mas também pela questão financeira. Então, a gente vê que, às vezes, o professor quer trabalhar, o professor quer se capacitar, se fala muito na educação continuada, mas, diante da situação econômica do país, a gente sabe que é muito difícil. E a gente trabalha, daí, por exemplo, lá na PUC, com a quantidade de alunos para poder fazer o orçamento, né? Então, a gente dilui todo o orçamento do curso, no sentido de que, quanto mais alunos a gente tiver, mais barato vai ficar para os alunos, né? E, às vezes, infelizmente, a gente não consegue, a gente chega num mínimo, né? E aí a gente tem que refazer o orçamento, que é para não perder a possibilidade, pois o sujeito está ali, se inscreveu, o professor também está, porque, assim, a professora Ana sabe que, quando a gente trabalha num curso à distância, o curso vai começar em março. Em fevereiro tem que estar pronta a primeira disciplina. Então, aí o professor teve todo aquele, né, trabalho para botar a disciplina no ar, para poder planejar, para poder se organizar, e, de repente, o curso não sai. Então, às vezes, a gente acaba assim fazendo alguns cortes, baixa alguma coisa ali, outra colar, para que o curso possa efetivamente sair, porque o que a gente quer também é trabalhar com a formação continuada, né? E isso é importante. Mas reconhecemos que não vai ser fácil dentro dos próximos anos, até que a gente consiga voltar a crescer novamente.
Eu só queria complementar um pouquinho da fala da professora Sônia em relação às perspectivas da EAD, né? Sabemos que tem um Plano Nacional de Educação que é bastante audacioso quanto ao número de matrículas para serem consolidadas a nível de ensino superior. Também sabemos que uma das maneiras, não de atingir, mas de minimamente garantir o acesso à educação superior, é através da educação à distância. Nesse sentido, já tem um movimento também do Congresso em relação ao marco regulatório da EAD, que traz metas de ampliação de políticas públicas com relação à modalidade de educação à distância. E, para finalizar, um recado, então, das coordenações de polos. Agradecemos as colocações feitas pelas palestrantes, foram pertinentes ao ensino EAD. Nós, coordenadoras de polos, somos apaixonadas pelo programa Profuncionário. Vamos querer continuar, sim, com a parceria, para abrir novas turmas, e o EAD só tem a crescer. Obrigada.